Estudiosos internautas, minhas saudações. Vamos ver mais alguns verbos hoje? São os verbos irregulares que exigem uma certa atenção e é interessante conhecer assim quais são as peripécias, quais são as suas anomalias. Vamos ver aqui dois verbos que se imitam na conjugação e mesmo que um pertença à segunda conjugação ter e o outro pertença à terceira conjugação vir. Aqui em ir, lá em er. Acontece que eles se imitam. Por que aconteceu isso? A gramática histórica tem as suas razões e nós temos que mostrar como estão esses verbos hoje, como são conjugados. Vejam aqui, verbo ter, aqui, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Vejam a semelhança que existe aqui no verbo vir. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. Então, semelhança total. Por quê? Não se sabe. A gramática histórica é que deveria nos contar, mas não há interesse de ir buscar isso. Temos que saber usar corretamente hoje. Mas vamos ao presente do indicativo dos dois. Verbo ter, eu tenho com NH, tá? Aqui vai dar eu venho, também com NH, se imitam aqui também. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Há uma diferença aqui, mas esse tem no plural, ó, tem singular, tem plural, marcador de plural é o acento circunflexo. Aqui a mesma coisa, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, aqui já não se imitam, vós vindes, não se imitam, e eles vêm, aqui há uma imitação. Vem singular sem acento e vem plural com acento circunflexo, marcador de plural. E aqui nós temos o presente do subjuntivo. Se aqui é eu venho, aqui vai ser venha. A primeira pessoa do presente do indicativo empresta todo o radical para formar todo o presente do subjuntivo. Isso é com todos os verbos. Então, aqui nós temos aquele roteiro 1. Dentro de poucos dias nós vamos estudar os roteiros do verbo. Então, que eu venha, aqui que eu venha, que tu venhas, que ele venha, buscado daqui o radical, né? E três pessoas copiam esse radical no imperativo afirmativo, já que o imperativo negativo é o próprio presente subjuntivo com não à frente. E vamos agora ver o segundo quadro do verbo ter. Ter, olhem, o radical passa para tive. Não vamos assim dizer que houve transformação desse radical, do radical e para i. Não, vamos considerar radical. Que este i aqui não é vogal temática, porque vogal temática aqui é e, da segunda conjugação. Então, tive, tiveste, teve, tivemos, tiveste, tiveram. Não há imitação aqui. Vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram. Tem a sua conjugação. O importante é que, quando existe uma anomalia no segundo quadro, esta mesma anomalia se expande em todo o segundo quadro. Acontece com o verbo ter e acontece com o verbo vir. Nós já demos o verbo vir, mas hoje estamos comparando porque só hoje chegou este diagrama do verbo ter. Então, no segundo quadro, há uma irregularidade. Vejam bem que irregularidade. Melhor é considerar este vi agora radical e não manter esta vogal temática, porque senão teríamos duas vogais temáticas. Vogal temática I, vogal temática E, vogal temática I, vogal temática E. Aliás, esse é um dos verbos que passa de uma conjugação para outra. Ele é da terceira, mas adota a vogal temática da segunda. Vogal temática E, vogal temática E. E aqui passa a ser regular, tanto o verbo vir como o verbo ter, regular, né? No terceiro quadro ele é regular.
Então acredito que está feita a comparação desses dois verbos. Um da terceira conjugação e outro da segunda, no entanto, em muitos blocos são perfeitamente iguais. É bom fazer esta comparação. E é interessante também observar que esse verbo ter, muito usado para formar verbos compostos, torna-se auxiliar. Aqui o ter significa possuir, tá? Mas ele pode ser auxiliar, que ajuda a formar os tempos compostos. Entra aqui, ó. São verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas. E os verbos compostos, esses aqui é que são verboides. Mas o verbo composto adota o auxiliar. E o verbo ter é muito utilizado como auxiliar. Vamos para outros verbos, minha gente? E aqui, minha gente, mais dois verbos. Aqui, o verbo fazer da segunda conjugação e o verbo trazer também da segunda conjugação. Eles têm uma certa semelhança também nas anomalias. Fazer, faço, com C cedilha. Esse faço com C cedilha é expandido para o bloco 3, bloco do presente do subjuntivo. Podem observar que essa anomalia ela é seguida e o diagrama mostra isto porque é uma regularidade dentro dos verbos irregulares. É uma irregularidade ou regularidade, regularmente acontece isto, mesmo entre os verbos irregulares. Então, vejam bem, eu faço, tu fazes aqui, segue o seu radical do verbo fazer, mas aqui não. Aqui somente 5 verbos são irregulares. Somente 5 verbos são irregulares. Aqui no segundo quadro, é claro, passa para fiz, fizesse, fez. Né? Fizemos, fizesse. Apenas aqui acontece uma mancadinha no segundo quadro. Né? Vejam aqui o verbo fazer. Não fica com radical faz, mas fiz. E aqui uma mancadinha no fez. E essa anomalia é expandida para todo o segundo quadro. No terceiro quadro, aqui temos uma anomalia. Esse é um dos verbos que tem anomalia no terceiro quadro. Não se diz fazerei, fazerás, fazerá, como qualquer verbo regular. Mas perde-se, tira-se esse Z e esta vogal temática e fica farei, farás, fará. Essa é uma das anomalias, é uma anomalia do terceiro quadro. O verbo trazer adota a mesma anomalia nesse terceiro quadro. Também perde o Z, perde o E e não se diz trazerei amanhã, mas trarei amanhã. Então aconteceu uma mutação através da história desse verbo trazer, de trao, traxi, traere do latim. Bom, verbo trazer, radical traz com Z, mas na primeira pessoa é traga com G. Depois retoma o seu radical regular, traz, mas esse traga com G na primeira pessoa do singular, no primeiro quadro, no elemento né? Passa aqui para todo o presente subjuntivo e para 3 pessoas do imperativo afirmativo. E olha o que acontece aqui no segundo quadro. Trouxe, trazer, traz, radical regular. O trouxe, que é irregular, se expande para todo ou em todo o segundo quadro. Trouxe, trouxesse, trouxe, trouxemos, trouxesse, e trouxeram. E ali vai, trouxera, trouxeras, né? Quando eu trouxer, quando tu trouxeres. E aqui, já expliquei, no futuro perde o Z, perde essa vogal temática e fica trarei, trarás, fará, como fez o verbo fazer, farei, farás, fará. Não há outra novidade, mas é bom mostrar, assim, comparar esses verbos. Normalmente o livro Verbo Diagramado traz, ao abrir a página, esses verbos semelhantes, um ao lado do outro, para que se faça com facilidade a comparação. Então, está aqui o verbo trazer, que é um verbo bem irregular. Existe irregularidade nos 3 quadros, primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. São poucos verbos que são irregulares em todos os quadros. Quase sempre quando um verbo é irregular aqui,
é porque é irregular aqui também. Mas somente 5 verbos são irregulares no terceiro quadro. Vejamos outros verbos. Vamos ver mais esses 2 verbos. Aqui o verbo dormir, da terceira conjugação, vogal temática I e a desinência de infinitivo são tirados para ver qual é o radical. Radical regular, dorm. Mas veja o que aconteceu aqui na primeira pessoa. Durmo. Aí volta, dorm, né? Mas existe uma anomalia aqui. E essa anomalia, que acontece na primeira pessoa do presente indicativo, é expandida para todo o presente subjuntivo e entre as pessoas do imperativo afirmativo. Vejam bem, durm. Conjugando, eu durmo, tu dormes, ele dorme. Nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Que eu durma, que tu durmas, que ele durma. Que nós durmamos, que vós durmais, que eles durmam. E o imperativo, dorme tu, durma você, durmamos nós, dormi vós, durmam vocês. É interessante, dormir, olhem aqui o que acontece. Ó, praticamente fica igual à primeira pessoa, mas há em outros verbos essa igualdade. O contexto vai, assim, sempre nos alertar, nos dizer, nos orientar, para ver se trata do imperativo ou da primeira pessoa do pretérito perfeito. Mas, minha gente, só existe uma anomalia aqui. Na primeira pessoa, que se expande para os seus derivados, aqui, e só no verbo dormir. Segundo quadro, totalmente regular. Terceiro quadro, totalmente regular. Mas vamos ver mais um verbo bem irregular. O verbo poder, da segunda conjugação. Vogal temática E, mais o R, o radical regular é pod. E veja o que acontece. Pós com 2 S. Vamos ver se segue aquela anomalia 1. Ó, pós com 2 S aqui também. E aqui 3 pessoas, pós com 2 S. Em todo imperativo afirmativo acontece essa busca do presente subjuntivo em 3 pessoas, né? E 2 pessoas daqui, tirando o seu S, tu podes, pode tu. E aqui podeis, tira o S, podei vós. Imperativo afirmativo, então, é formado assim, buscando seu material do presente do indicativo e material do presente subjuntivo. Mas vejam bem o que acontece no segundo quadro, também irregular. Esse pod passa a ser pud, na maioria pud, né? Mas aqui, pude, pudeste, pode. Olha aqui, acento circunflexo para marcar terceira pessoa do pretérito perfeito, para diferenciar de pode, sem acento, pode, pode. É um dos acentos gráficos mantidos pela recente reforma. Tá? Então nós temos aqui essa anomalia, né? Aqui, apesar de adotar o radical put, aqui na terceira pessoa aquela mancadinha que acontece seguidamente aqui. Mas a verdade é que em todo o segundo quadro se adota o radical put, menos aqui. Terceiro quadro totalmente regular, sem problema nenhum.